Não perca as dicas. 5 coisas, 5 segredos que você precisa saber sobre o casamento. Provavelmente você se encontra arrependido por ter contraído matrimônio. Você já celebrou matrimônio, você tinha uma expectativa, não é? Provavelmente você seja aquela pessoa que teve até uma boa experiência de namoro, teve longos anos de namoro, chegou até se convencer que certamente está com a pessoa certa, está com a mulher certa, ou está com a namorada certa, está com o marido certo, ou está com o namorado certo. E provavelmente você até chegou a ter uma experiência de convivência matrimonial, mesmo antes de celebrar o casamento propriamente dito, teve a oportunidade, teve o privilégio de conviver maritalmente com o seu parceiro ou com a sua parceira. Mas depois que você celebrou o matrimônio, as coisas mudaram, a história mudou, tudo contra as suas expectativas. Não perca, fique até ao fim, que eu vou partilhar consigo 5 dicas, 5 segredos sobre o casamento. Agora, você que está a pensar, está a idealizar, está nesta agenda, está, portanto, programando celebrar o matrimônio, não perca a oportunidade, não perca este privilégio de poder ser abençoado, que eu vou partilhar consigo 5 segredos, 5 dicas para você viver um casamento próspero, para você viver uma bênção. Certamente que quando nós nascemos, crescemos, chegávamos a uma fase da vida que nós sentimos que já podemos contrair matrimônio, ou reunimos condições do ponto de vista material, financeiramente estamos estáveis, então decidimos que não, já está na hora de nós contrairmos, portanto, o matrimônio. No entanto, algumas pessoas chegam até mesmo a contrair matrimônio sem conhecer a verdade a respeito do matrimônio. Eu estarei partilhando consigo 5 segredos importantíssimos, indispensáveis para qualquer casamento, para qualquer convivência matrimonial abençoada. Você vai perguntar para mim, mas essas dicas, estas regras, de onde é que vêm? Qual é a literatura? Porque eu também posso ir ler e vou entender. Amado irmão, eu vou dizer para si o seguinte: não foi fácil. Para eu chegar a esta verdade, para eu chegar a ter este testemunho, a esta experiência, não foi fácil. Certamente que todo e qualquer casamento tem as suas particularidades. No entanto, as 5 regras, as 5 dicas sobre o casamento que eu vou partilhar consigo hoje são universais. Qualquer casamento, qualquer relação matrimonial deverá ter isto como fundamento para poder viver, para poder ter uma melhor experiência na relação a dois. Amados, eu tenho estado a orar a Deus, tenho estado a falar com Deus, eu recorri a Deus variadíssimas vezes a pedir socorro, chorar para Deus, gritar para Deus, reclamar para Deus, lamentar para Deus. Mas Deus sempre disse: as minhas regras são imutáveis. Sobre casamento, se assunto for casamento, busca conhecimento. A única coisa que eu posso fazer é busca conhecimento. Se buscar em mim conhecimento, certamente que achará. Então, amado, a primeira coisa, a primeira regra, o primeiro segredo, eu falo de regra, falo de segredo, porque nessa perspectiva de casamento, é um segredo, é uma regra fundamental, indispensável. É um segredo porque nem todos nós, nem todas as pessoas conseguem descobrir, conseguem achar. É um segredo trancado a 7 chaves. 7 chaves. É um segredo que algumas pessoas casam, convivem juntas, até chegam a morrer sem descobrir este segredo, sem alcançar este nível, sem ter essa experiência. Então, você que tem este privilégio, sinta-se muito abençoado. A primeira dica
A primeira regra sobre casamento, meu irmão, minha irmã, que você deve nunca perder de vista, é que casamento é uma instituição divina. Casamento é uma instituição criada por Deus. Não corra o erro de pensar que você é o primeiro ou você é o último. Não corra o erro de pensar que você pode inventar a roda sobre o casamento. Você pode inventar sua felicidade. Você pode inventar sua definição sobre o casamento. Regra número 1. Casamento é uma instituição divina. Se é divino, então significa que é Deus quem cria essa instituição. O que isso quer dizer? Significa dizer que não perca tempo querendo definir, querendo, digamos, viver o casamento à sua moda, à sua maneira. Não existe isso. Não existe casamento à minha moda, casamento à moda dela, casamento à moda dele. Não existe isso. Casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento. Sendo Deus que instituiu o casamento, Deus já tem idealizado. Deus já tem estabelecido como é que esta relação deve ser vivida. Agora, antes de partir para a segunda regra, eu quero te convidar a subscrever no meu canal de YouTube. Céus Abertos. Escreva Céus Abertos no YouTube, há de aparecer lá. Evangelho motivacional. Céus Abertos / Evangelho motivacional. Por quê? Enquanto eu orava, Deus me fez perceber que não é possível ter a resposta a qualquer oração antes que os céus se abram. Se eu quero uma solução nas coisas de Deus, aí os céus se abrem a uma revelação. Aí Deus usa alguém para trazer uma revelação. Céus fechados, não há comunicação entre o homem e Deus. Todo aquele que recebe de Deus, todo aquele que ora a Deus, para Deus ouvir, Deus responder, Deus abre as portas dos céus, Deus inclina os seus ouvidos, aí ouve. Deus libera a bênção, as portas dos céus se abrem e a pessoa que intercede, a pessoa que ora é alcançada, portanto, pela bênção. Razão pela qual a Bíblia diz que o que marca a distância, o que separa o homem e Deus são os pecados. Deus não habita na imundície, Deus não habita no pecado. As coisas de Deus não têm convivência com as trevas. Se você é luz, se você vive segundo a vontade de Deus, certamente que você vai experimentar uma manifestação de céus abertos. Há uma comunicação, há uma atmosfera especial, há um ambiente, há um espaço espiritual de convivência entre Deus e o homem. Então, para você receber de Deus, você precisa ativar, você precisa encontrar a chave para abrir os céus. Você precisa encontrar o segredo de conexão espiritual com Deus. Então, amado irmão, subscreva no canal Céus Abertos / Evangelho Motivacional. Estaremos partilhando muitos segredos, estaremos partilhando revelações importantíssimas para salvar o seu casamento. Provavelmente você está vivendo uma péssima experiência no casamento. Eu devo dizer para ti que eu também tive de passar por isto. É possível experimentar um casamento abençoado sem ter que passar por tamanho sofrimento, tamanha desgraça ou frustração. Você chegar a dizer, eu já não quero mais, eu vou me separar. Eu já não quero mais, afinal é assim, eu não pensava que isso fosse assim, então não vale a pena, vou desistir. Deixa dizer que o casamento é uma instituição de Deus. Sendo uma instituição de Deus, Ele estabelece a maneira como isso deve ser. Regra número 2. Para você viver um casamento abençoado, você deve conhecer as regras, os princípios de Deus. Como é que as coisas de Deus são conquistadas e como é que as coisas de Deus são vividas. Porque Deus não é um Deus de princípios, mas Deus já tem estabelecido princípios. Quando eu digo Deus tem estabelecido princípios, eu digo Deus não é Deus de princípios, estou a dizer que Ele não muda. Não é, Deus, os princípios de Deus não mudam.
vão passar anos, vão passar séculos, vão passar... Os princípios serão sempre os mesmos. Deus é tão atualizado que nunca fica ultrapassado. As leis divinas nunca são ultrapassadas, nunca são revogadas. São imutáveis. No entanto, fazem todo sentido, organizam todos os tempos e são resposta para problemas de todos os tempos. Então, as regras de Deus, ou a regra, os princípios de Deus sobre o casamento nunca vão mudar. Desde o tempo de Adão e Eva até o último casamento que vai se celebrar antes da vinda de Jesus, os princípios serão sempre os mesmos. Foi Deus que criou Adão, foi Deus que criou Eva através da costela de Adão. E veja, para Deus criar Eva, Deus viu que Adão não estava feliz, Adão não estava satisfeito, não estava realizado e disse: não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. Regra número 1. Regra número 1. Um casamento divino, um casamento segundo a vontade de Deus, é uma união, é uma instituição de união entre duas pessoas de sexo oposto. Essa é a regra número 1. Nunca se encontre falar de casamento divino como uma instituição divina para pessoas do mesmo sexo. Homem, homem ou mulher, mulher. Nunca. Isso não é de Deus. Deus disse: não é bom que o homem fique só. Falharei uma auxiliadora, uma ajudadora de sexo oposto, de sexo feminino. Quando nós analisarmos no processo da criação, a Bíblia diz que Deus fez o homem, Adão, e depois fez a Eva, mulher. Deus fez homem, da costela do homem fez a mulher, para a mulher auxiliar o homem. Regra número 2. Deus dá a visão, a responsabilidade sobre o casamento. Deus estabelece desde sempre que o homem é cabeça do casamento. Assim como Jesus nunca deixará de ser cabeça da igreja, nunca deixará de ser cabeça da estrutura, da instituição que é a igreja de Deus, assim é que o homem nunca deixa de ser cabeça numa relação, num casamento. Um casamento onde a mulher é cabeça não é de Deus. Este casamento não glorifica Deus. É para esquecer, Deus não está lá. Vai inventar, vai dar volta, cambalhota, pinos, rebolos, não é de Deus. Sendo uma instituição divina, onde a relação é consagrada a Deus, o homem sempre é cabeça. Está a dizer que mulher não é importante? Não, não é isso que eu estou a dizer. Também não é isso que a Bíblia ensina. Assim como o homem, a mulher igualmente tem seu papel e sua importância. No entanto, o homem é o cabeça no casamento. Isso é de Deus. Qualquer ensinamento, qualquer experiência que contraria isto, não vem de Deus. E, regra número 2. Número 3. Toda relação, em toda união, em toda instituição de união entre homem e mulher, em todo o matrimônio, em todo o casamento, o homem tem seu papel bem claro, a mulher tem seu papel bem claro. Homem é mais do que a mulher? Não. Mulher é menos que o homem? Não. No entanto, há papéis claros de homem, papel claro da mulher. Em outras palavras, estamos a dizer, na relação entre homem e mulher, na relação de esposo e esposa, o esposo tem seu papel, a esposa tem seu papel. O esposo, Deus dá visão para o esposo. Um casamento abençoado, irmãos, é um casamento onde Deus é o Senhor, onde Jesus é o Senhor, onde ambos temem a Deus e consagram esta união a Deus, vivem segundo a vontade de Deus. O que isso quer dizer em outras palavras? É que antes de partir, portanto, para esta união, é preciso que as pessoas estejam preparadas para esta realidade. Não é mau que alguém decida não casar.
Não é ninguém se pode sentir forçado a casar. O mais importante é que tenha esclarecimento, tenha sabedoria. Por que escolhe casar ou por que escolhe não casar? Se quer servir a Deus casando, case, sirva a Deus, está abençoado. Se escolhe servir a Deus não casando, pode não casar, sirva a Deus, está abençoado. No entanto, para servir a Deus, para glorificar a Deus, você tem que respeitar os princípios divinos, que já estão pré-estabelecidos. Não é o homem que vai criar suas leis, não é a mulher que vai criar suas leis. Não, Deus já tem estabelecido as regras, tem estabelecido os princípios de convivência num relacionamento. Então, o mais importante é, o mais sensato, até porque poupa-nos de sofrimento. Quando nós procuramos sabedoria, quando nós procuramos informações, quando nós procuramos nos atualizar antes de tomar a decisão de celebrar o matrimônio. Então, eu estou esclarecido antes de casar, antes de celebrar o matrimônio. Eu, homem, estou esclarecido, a mulher está esclarecida. A Bíblia diz que homem ame a sua esposa. Então, um homem, antes de ser esposo, deve ser esclarecido sobre o que significa amar a mulher, amar a sua esposa. Não as suas esposas, a sua esposa, uma. Um homem para uma esposa. O marido está para a sua esposa. O marido está para amar a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido, não aos seus maridos. Não ao seu marido, mas se for difícil, depois procura amantes. Não. O casamento, segundo a vontade de Deus, é uma relação de intimidade, é uma relação de fidelidade. Um homem para uma mulher. Nós, como cristãos, temos um instrumento que orienta a nossa identidade cristã. Temos a palavra de Deus que estabelece como é que as coisas devem ser feitas. Nós não podemos perder de vista a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que um homem está para uma mulher, a mulher está para o seu marido. Ponto final. O cristianismo não pode ser difuso, não pode ser misturado com outras crenças, outras vontades, outras intenções. No cristianismo, o casamento é uma união, é uma instituição de união consagrada a Deus, onde homem e mulher vivem em união, em comunhão. E esta comunhão há vários níveis. Para que um casamento seja uma bênção, deve haver uma união espiritual em primeira instância. Antes da união sexual, antes da união física, antes da união emocional. A primeira união num casamento consagrado a Deus, para que o casamento prospere, tem que haver, antes de mais nada, a união espiritual. Todos unidos no mesmo espírito. Porque a Bíblia diz que aquele que se une a Deus torna-se o mesmo espírito com Ele. Torna-se a mesma identidade com Ele. Então, um casamento abençoado pressupõe que deve haver uma união espiritual entre homem e mulher. Não pode existir homem com seu Deus, mulher com seu Deus. Homem com seu Senhor, mulher com seu Senhor. Amados, estou a falar da vontade de Deus. E aí você vai dizer, não, mas eu posso fazer a minha maneira. Pode saber, se fizer da sua maneira, diferente do que estou dizendo, não tem nada a ver com Deus. Esta aqui é a vontade de Deus sobre o casamento. Amados irmãos, os princípios de Deus, como já disse, este é o segredo número 3. Os princípios de Deus nunca vão mudar. Os princípios de Deus nunca vão mudar. A vontade de Deus já se alcançou em Cristo Jesus. A nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz foi suficiente para a vontade de Deus se cumprir. O plano de Deus já se realiza na sua plenitude em Cristo Jesus. Não há nenhuma outra vontade, não há nenhum outro princípio, não há segredo, não há um meio termo que contraria o sacrifício da cruz. A morte da cruz, o significado da cruz de Jesus é para resolver todo o pendente. É para resolver todo o problema. É para resolver todo o pecado. Não há pecado, não há problema,
não há nada impossível que Jesus não tenha resolvido. Tudo já está. Em Cristo Jesus. A plenitude de Deus se realiza em Jesus. O princípio de Deus é imutável. Essa é a regra matriz. Nunca perder isso de vista. Nunca, mas nunca perder isso de vista. Sobre casamento, a única coisa que você tem que procurar fazer é buscar se informar melhor. Não há nada que você possa inventar. Deus já estabeleceu e já está e tem que ser assim. Regra número 4. O casamento é eterno. O casamento, segundo a vontade de Deus, é eterno. Segundo a vontade de Deus, segundo a justiça divina, o casamento é eterno, até que a morte nos separe. Esta aqui é a vontade de Deus. Adão, Eva, se unam, celebram o matrimônio, até que a morte vos separe. Glorifiquem a Deus até que a morte vos separe. Se no trajeto, se no processo se levantarem circunstâncias que o homem ou a mulher julguem suficientes para se separar, mas saibam que essa não é a vontade de Deus. Você, homem, você, mulher, pode decidir achar que já basta, já não pode mais. Achar que a solução é separação. Mas saiba de antemão que esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que até que a morte os separe. É eterna. A vontade de Deus sobre a vida de Deus é eterna. É que o casamento seja uma união eterna. Não há problema para Deus que não se resolve dentro do casamento. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Encarar a verdade com amor. Encare a verdade com amor. Encarar a verdade com amor. Não importa a situação que se levantar, encare a verdade e haja com amor. Quando nós falamos de amor, a definição de amor, meus irmãos, implica suportar. Há momentos difíceis, há situações difíceis, há realidades difíceis, há verdades difíceis. Sim, faz parte do amor. Faz parte do amor. O amor é sofredor. Quem ama, sofre. Quem ama, suporta. Quem ama, manifesta o amor de bons modos. De bons modos. Um casamento para sobreviver, um casamento para que seja eterno, tem que haver amor, tem que haver respeito, tem que haver perdão, tem que haver diálogo, tem que haver entendimento, tem que haver cedência. Amados irmãos, não há um casamento que sobrevive sem diálogo. Não há amor casamento que sobrevive sem cedência. É preciso ceder. Sempre eu, não. Todos, homem e mulher, são partes importantes para a construção do amor. São peças-chave para alimentar o amor dia após dia. O casamento, ele é construído dia após dia. Não é que já que casei em 1904, então já está. Se não há alimento, o amor esfria. O amor esfria quando não há engajamento, quando não há entrega, quando não há sacrifício mútuo. A mulher vai, o homem vai. Não é quem diz, eu vou ficar à espera que ele venha, que ele tenha de tomar iniciativa. No casamento, todos são chamados a tomar iniciativa. Assim como homem, mulher pode tomar iniciativa para construir no casamento. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Um homem sábio conduz o seu lar. Um homem sábio tem a visão clara sobre o casamento. Uma mulher sábia constrói. É a estrutura do casamento. Ela auxilia a visão. A mulher auxilia a visão que o homem carrega. No conhecimento homem e mulher, o homem apresenta a visão, a mulher recebe a visão, concebe a visão, auxilia para a realização, para a concretização, portanto, desta visão. Para terminar, regra número 5.
Não existe casamento perfeito. Saia desta! Casamento perfeito, onde não há problema, onde não há dificuldades, onde está tudo mil maravilhas, onde é tudo relaxado. Casamento é uma instituição onde todos devem trabalhar dia após dia. E no processo de trabalhar, no processo da convivência, há de haver dificuldades. Nem tudo irá mil maravilhas, mas nem com isso. Até porque é assim que temos o combustível para levantar, para alimentar, para resolver, para construir, para edificar. Todos nós temos a responsabilidade. Homem e mulher no casamento têm a responsabilidade de construir. Se um constrói e outro destrói, este casamento está condenado ao fracasso. Mas se todos têm o desejo de construir, este casamento tem tudo para dar certo. Este casamento tem tudo para ser eterno. Um casamento abençoado não é um casamento isento de dificuldades, mas é um casamento onde ambos, homem e mulher, têm noção da sua responsabilidade e há uma entrega, há um empenho, há uma dedicação, há uma entrega, há um envolvimento, há vontade de ambas as partes. Acima de tudo, um casamento abençoado deve ser consagrado a Deus. Somente Deus. Somente Deus. Tudo que seja, tudo que está relacionado ao casamento, tudo que se vai conviver no casamento, seja segundo a vontade de Deus. Sem isso, o casamento está condenado ao fracasso. Então, você tem que saber isto. Se você já está no casamento, olha para trás, veja onde é que está errando, qual é o princípio que está violando. Você que está a pensar em contrair matrimônio, é tempo este de buscar se posicionar. Vá para a instituição, celebre o matrimônio com noção do que lhe espera. Aí você tem tudo para viver um casamento abençoado. O casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. No entanto, se um desses princípios falhar, o casamento deixa de ser bênção. Deixa de ser um convívio insuportável. Mas deixa de dizer que essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja uma bênção, há clima de harmonia, há paz, há um bom relacionamento, a convivência é saudável e Deus é glorificado. Muito obrigado. Até a próxima. Não esqueça de se subscrever neste canal, partilha este vídeo, convide mais pessoas para se juntarem a nós, de maneira que este vídeo seja alcançado por muitas pessoas. Faça um comentário, partilha, recomenda e Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.